Sabe aquela cultura do trabalho que diz que para ter sucesso o caminho tem que ser o mais difícil? Aquele famoso no pain, no gain? Pois é. Mas e se essa ideia toda estiver errada? É isso que a gente vai explorar aqui. Uma alternativa que soa quase radical. E se as coisas mais importantes da nossa vida fossem, na verdade, as mais fáceis de alcançar? Para a gente entender bem esse problema, vamos começar com uma história. A história do Patrick McGuinness. Pensa numa pessoa que seguiu o manual do sucesso à risca. Ele fez tudo certinho, sabe? Virou aquele exemplo perfeito de quem conquistou todos os troféus que a sociedade diz que a gente tem que valorizar. Ele foi lá e acumulou todas as credenciais que se pode imaginar. Diploma de Georgetown, MBA em Harvard, um emprego super importante em finanças. A dedicação era surreal. Coisa de 80 horas de trabalho por semana, sem parar nem doente, nem de férias. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, não foi o sucesso que ele esperava. Foi um colapso. Um ponto de ruptura total na carreira e na vida pessoal. E foi essa experiência, essa porrada, que levou uma pergunta muito, mas muito poderosa. Uma pergunta que vai contra tudo que a gente ouve sobre a tal cultura da correria. E se? E se o sacrifício extremo não for o único jeito de chegar lá? E se existiu outro caminho? Bom, e essa pergunta nos joga direto no nosso primeiro ponto, o mito do esgotamento. Aquela ideia de que estar exausto não é um problema. É quase uma medalha de honra, né? Olha só essa citação que é perfeita. Ele não achava simplesmente que trabalhar por horas intermináveis o levaria ao sucesso. Ele achava que isso era o sucesso. Isso aqui vai direto ao ponto, né? Muita gente acaba confundindo o processo de se matar de trabalhar com o objetivo final, com a realização. Estar exausto vira um sinal de que a pessoa é importante e não um sintoma de que tem algo muito errado. E a jornada do McGuinness é a prova viva disso. A gente vê a ascensão, o diploma, o MBA, o emprego dos sonhos. Aí vem o auge daquela rotina insana e, de repente, a queda. A crise financeira de 2008 chega e o castelo de cartas desmorona. Todo aquele sacrifício, todo aquele esforço, de repente, pareceu que não valeu de nada. Isso forçou ele a repensar tudo, a questionar o que trabalho duro realmente significa. Ok, então, se esse modelo do esgotamento está quebrado, qual é a alternativa? Bom, a resposta é mudar completamente a mentalidade. É o que a gente vai chamar aqui de o caminho sem esforço. E a diferença entre as duas mentalidades é gritante. De um lado, a gente tem um modelo exaustivo, que pensa que tudo que vale a pena exige um esforço imenso, aí a pessoa complica tudo, faz demais, e o que ela consegue? Esgotamento. Do outro lado, tem um modelo sem esforço. A ideia aqui é que as coisas mais essenciais podem ser as mais fáceis. O foco é achar o caminho mais simples, e o resultado é, bom, o resultado certo sem a exaustão. É uma diferença fundamental de abordagem, de ação e, óbvio, de resultado. E o mais legal é que esse caminho sem esforço não é só uma ideia bonita, uma coisa vaga. Não, é uma estrutura bem prática que se apoia em 3 pilares: estado, ação e resultados. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então vamos ao primeiro pilar, alcançar o estado sem esforço. E aqui já vem a primeira surpresa. Antes de agir sem esforço, a gente precisa primeiro estar num estado sem esforço. E como se faz isso? Começa limpando a casa da nossa mente e do nosso coração, se livrando de um monte de peso que a gente carrega sem precisar. E que pesos são esses? O autor chama eles, de forma bem divertida, de Stormtroopers. Pensa neles como aqueles aplicativos que ficam abertos no celular, sabe? Rodando em segundo plano, comendo a bateria, deixando tudo mais lento. São os rancores, os arrependimentos, as reclamações, aquelas metas antigas que nem fazem mais sentido. É tudo aquilo que ocupa um espaço mental gigantesco. E vamos combinar, não paga aluguel. Ok, mente limpa, coração leve, estamos no estado certo. Qual é o próximo passo? Agora sim, a gente vai para a ação sem esforço. É sobre simplificar o trabalho. E tudo começa com uma pergunta bem crítica. E o passo mais importante de todos é este: definir o que significa pronto. Parece óbvio, né? Mas a maioria dos projetos vira um pesadelo e fracassa exatamente por isso, porque a linha de chegada nunca foi definida. E para ilustrar o perigo disso, tem uma história trágica de um navio de guerra lá do século XVII. É a história do navio Vasa. Ele afundou a menos de 2 quilômetros da costa. Por quê? Porque o projeto nunca teve um pronto definido. O rei da Suécia vivia mudando de ideia. Bota mais canhão! Agora quero mais esculturas! Vamos aumentar o comprimento! Essa falta de clareza, essa ausência de um ponto final, condenou o navio.
Ele ficou tão instável que afundou logo na sua primeira viagem. Um desastre. Agora, um exemplo do contrário, de como fazer certo, é a história da Netflix. A grande visão deles era o quê? Streaming de filmes. Mas lá no começo, a tecnologia para isso nem existia. Então o que eles fizeram? Focaram na ação mínima viável. O primeiro modelo era enviar DVDs pelo correio. E a primeira pergunta, a mais básica de todas foi: será que um disco chega inteiro se a gente mandar pelo correio? Eles mandaram um CD para eles mesmos. Chegou intacto no dia seguinte. Pronto. Com esse gesto mínimo, eles provaram que a ideia central funcionava. Muito bem, já temos o estado mental certo e a ação simplificada. Agora a gente chega na última peça desse quebra-cabeça. Como ter, de fato, resultados sem esforço. E a chave aqui é entender a diferença entre dois tipos de resultado. De um lado, os lineares. É aquela relação de 1 para 1. Você trabalha, você ganha. Fez o trabalho uma vez, teve o benefício uma vez. No dia seguinte, tem que começar do zero. O objetivo é sair disso e ir para os resultados residuais. Aqui, a gente investe um esforço uma vez só e colhe os benefícios várias e várias vezes. É como se fosse juros compostos, só que para o nosso esforço. O resultado continua vindo, mesmo quando a gente não está mais se esforçando ativamente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Olhando para a vida, para o trabalho, qual tarefa essencial está sendo feita de um jeito muito mais difícil do que precisaria? Onde é que a gente está colocando um esforço gigante sem necessidade? Porque, no final das contas, identificar esse ponto não é só sobre simplificar a vida. É sobre destravar um progresso que, até então, parecia impossível.